Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais uma vez a lição da Escola Sabatina, né? A lição número 3, tá certo? Que tem como título o Sermão do Monte, tá certo? O verso para memorizar diz: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Mateus 7, capítulo 7, versos 28 e 29. A lição, o Sermão do Monte, ela é super interessante, que já começa a dizer que Jesus ensinava, né? Subiu ao monte e ensinava como alguém que tinha autoridade e não como os escribas, né? Fazendo um paralelo e um paradoxo entre os ensinamentos de Jesus e dos escribas e fariseus, tá certo? Aí diz aqui, no livro de Êxodo, vemos Deus tirar os filhos de Israel do Egito, batizá-los no Mar Vermelho, conduzi-los pelo deserto durante 40 anos, operar sinais e maravilhas e se encontrar pessoalmente com eles no topo do monte onde lhe deu a lei. No livro de Mateus, vemos Jesus sair do Egito, ser batizado no Rio Jordão, ir para o deserto durante 40 dias, operar sinais e maravilhas e se encontrar pessoalmente com Israel no topo de um monte, onde ampliou aquela mesma lei. Jesus percorreu a história de Israel, tornou-se Israel e todas promessas da aliança foram cumpridas nele. O Sermão do Monte é a pregação mais poderosa de todos os tempos. Suas palavras influenciaram profundamente não só os ouvintes originais, mas a todos os que já ouviram suas mensagens transformadoras ao longo dos séculos. Contudo, não devemos apenas ouvir esse sermão, precisamos também aplicá-lo. Nesta semana, além de estudar o que Jesus disse no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5 ao capítulo 7, estudaremos o que ele disse em Mateus 13, a respeito de aplicar suas palavras à nossa vida. Então a gente vê aí que a lição começa, né, fazendo um paralelo entre a história de Moisés, né, e a história de Jesus, quando ele começou a sua missão, né, fazendo um paralelo entre a missão de Moisés e a missão de Jesus, né. Jesus é na Bíblia considerado segundo Moisés, né, porque, como foi dito aí no relato que eu li, a gente vê aí que tanto Moisés como Jesus começou o seu ministério saindo do Egito, né? E assim levando o povo de Deus para os caminhos de Deus. Então, Jesus, ele é um antítipo de Moisés, né? Não é à toa que Moisés disse: olha, o Senhor levantará um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis tudo que ele vos disser. Então, a lição procura primeiro enfatizar a questão do caráter, tá certo? E a gente vê isso nas bem-aventuranças. A gente estudou durante toda essa semana, e a lição procurou enfatizar, iniciar com a questão do caráter. Veja que o verso para memorizar diz: ele ensinava como quem tinha alguém que tinha autoridade e não como os escribas, né? Como foi dito, fazendo um paralelo e paradoxo entre os ensinamentos dos líderes religiosos e os ensinamentos de Jesus, né? Os ensinamentos de Jesus era alguém que ensinava e que vivia aquilo que ensinava, diferente dos escribas e fariseus, eles que eram doutores da lei, né? Os escribas, ele traduzia a lei e dava aos sacerdotes para passar para o povo, né? E eles criaram 613 preceitos
para não se desviarem do, segundo a visão deles, dos caminhos de Deus. Criaram 1522 regras para guardar o sábado. Então eles eram estritamente justos, né, de acordo com a lei e de acordo com os seus próprios olhos. Mas alguma coisa estava errada, tá certo? Então a lição começa falando a respeito das bem-aventuranças. Vamos dar uma olhadinha nas bem-aventuranças nesse resumo dessa lição. É bom deixar claro que é dito por aí que Jesus veio revogar a lei. Mas em Mateus capítulo 5, verso 17 e 18, ele diz que ele não veio revogar a lei, mas veio cumprir, tá certo? Veio realmente mostrar, assim como Moisés veio dar a lei, né? Ele também veio dar, abre aspas, dar a lei, fecha aspas, tá certo? Ele foi e é o segundo Moisés, tá certo? Então, em Isaías 42, verso 21 diz: foi do agrado do Senhor engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Ou seja, engrandecer significa colocar em uma posição de destaque. Então o Messias veio, né, subiu ao monte, e quando começou a falar as bem-aventuranças, ele começou a exaltar a lei de Deus, a colocar em uma posição de destaque. Se o Senhor e Salvador Jesus Cristo viesse a essa terra com o objetivo de revogar a lei, não precisava ele ter morrido na cruz do Calvário, tá certo? Então, se ele revogou a lei e morreu na cruz do Calvário, então Satanás poderia dizer realmente que tinha conseguido os seus objetivos, mas ele veio explicá-la, ele veio realmente mostrar realmente o verdadeiro sentido da lei, né? Como se deveria realmente obedecer à lei, e essa obediência se conseguiria unicamente pela fé, pelo Espírito de Deus, e não por suas próprias forças, tá certo? Pois bem, aí diz aqui, capítulo 5 de Mateus, verso 3, diz assim, vou ler o verso 2. O verso 2 diz: e abrindo a sua boca, Jesus os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que são humildes de espírito, né? Aqueles que se submetem à vontade de Deus, porque deles é o reino dos céus. Verso 4: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Os que choram é aqueles que choram, que sentem tristeza pelo pecado. É aqueles que realmente que se humilham realmente diante de Deus em pranto e realmente buscam a Deus de todo o seu coração. Aí a Bíblia diz que eles serão consolados. Não é à toa que Apocalipse diz que o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima. Bem-aventurado, verso 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mansidão aqui não tem a ver com covardia, mas tem a ver com humildade, né? Os mansos são aqueles que são humildes, né? São aqueles que realmente andam no Espírito, andam de acordo com a vontade de Deus. Bem-aventurados, verso 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, né? Aqueles que realmente procuram obedecer à vontade de Deus e olha uma visão, né? Com a visão futurista, né? Para o futuro, a qual há de se cumprir na sua vida e de todo aquele que nele crê. Verso 7, bem-aventurados, né? Que bem-aventurado quer dizer também felizes, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, né? Verso 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, né? Coração aqui é mente, aqueles que se permitem que
por meio da santificação, o seu caráter seja aperfeiçoado. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores são aqueles que promovem a paz por meio da sua conduta, né, cristã, por meio de uma vida de comunhão com Deus. Bem-aventurados porque sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Essas duas últimas bem-aventuranças, né, os pacificadores e os que são perseguidos, parece um paradoxo aí, né, porque eles promovem a paz e eles ainda são perseguidos, mas a questão é que os cristãos, né, que andam de acordo com a vontade de Deus, né, eles procuram levar a mensagem de Deus. E haverá pessoas que rejeitarão os caminhos de Deus. E essas pessoas, né, que não se submetem a Deus, cada dia mais eles tornam-se perseguidores daqueles que fazem a vontade de Deus. Tá certo? Mas a Bíblia diz que Deus sempre protege aqueles que realmente andam nos caminhos do Senhor. Agora, interessante é o verso 48, né, do capítulo 5, que diz: sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Algumas traduções dizem, portanto, usa a palavra portanto, ou seja, portanto, andai nisso que eu falei, para que vós sejam perfeitos. Andai de acordo com as bem-aventuranças, com todos os meus ensinos, para que seja perfeito, como perfeito é o Pai que está no céu. Tá certo? Então, é interessante que a perfeição aqui não está ligado a uma perfeição na esfera divina, tá certo? Porque Deus é perfeito em sua esfera divina, mas na perfeição na esfera humana, olhando para Cristo, vivendo de acordo com aquilo que Cristo deixou, nós tornamos-nos perfeitos como perfeito é o Pai. Não é à toa que Cristo disse, quem vê a mim vê o Pai, né? Por isso que ele disse, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ora, quem é a luz? Cristo disse, eu sou a luz do mundo. Quem é a luz? É Cristo ou é os cristãos? Mas é claro que é Cristo, mas Cristo em vós, a esperança da glória. Quando realmente andamos no Espírito, né, e vivemos no Espírito, nós produzimos frutos, e esses frutos são as bem-aventuranças, né? São realmente andar de acordo com a vontade de Deus. Aí a gente vê aí, vamos olhar um pouquinho, vamos voltar nossos olhos um pouquinho para a questão da justiça dos fariseus. Era uma justiça produzida pela carne, né? Era uma justiça que estava preocupada em obedecer em todos os preceitos da lei de Deus, e ainda colocaram mais preceitos, principalmente na questão do sábado, né? Como já foi dito, havia 613 mandamentos da lei, que eles procuravam obedecer em todos os pormenores, né? E havia 1522 regras, né, tradições para guardar o sábado. Então, depois que o povo de Israel saiu do Egito, eles procuraram guardar a lei de todas as formas, né, e com todas as suas forças, mas esqueceram, tropeçaram numa pedra de tropeço, né? Ou seja, eles deixaram de olhar para o autor e o consumador da fé, né? A mesma coisa, quando o povo de Israel saiu do Egito, né? Moisés deu a lei, eles disseram tudo que foi proclamada a lei, eles disseram por 3 vezes, tudo que o Senhor o disse, o faremos e obedecemos. Eles não entendiam que com suas próprias forças eles não podiam obedecer à vontade de Deus. Mas veja que aqui o Senhor diz, sede vós perfeito,
quão perfeito é o vosso Pai, que estais nos céus, né? Em outro lugar, o Senhor diz que devemos, né, aqui, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas, né? Ele diz também que nós precisamos, né, ultrapassar a justiça dos fariseus. Será que Jesus está querendo nos dizer, ou pelo menos dizer ao povo do primeiro século, e a nós também, que devemos produzir mais obras ainda, ou seja, produzir mais justiça da lei, né? Acima daquelas, acrescentar mais justiça da lei, acima daquelas que já foram construídas, vamos dizer assim, pelos líderes religiosos? Será que o Senhor está querendo dizer que devemos ser mais legalistas ainda? Não, ele não está querendo dizer isso. Ele estava querendo dizer a mesma coisa que Paulo disse no capítulo 8 do livro de Romanos. Vamos para o livro de Romanos, que tem algo interessante a ler, para a gente entender. Veja que Jesus, depois que foi batizado, ele foi levado pelo Espírito para ser tentado, né? E passou 40 dias e 40 noites no deserto, né? E ao fim dos 40 dias e 40 noites, veio o diabo para tentá-lo. Mas durante esses 40 dias e 40 noites, o Senhor, cada dia mais, viveu em comunhão com o Pai. A única forma de vencermos, de sermos vitoriosos, é como Cristo venceu, em comunhão com o Pai. Então, veja o que é que diz no capítulo 8 do livro de Romanos. Diz assim, o verso 25 do capítulo 7 diz: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Ele está fazendo uma redundância daquilo que ele está falando, né, no capítulo 6 e no capítulo 7. Aí no capítulo 8 ele diz o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne, ou os que andam segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, ou que andam no Espírito, para as coisas do Espírito. Então, Paulo está querendo dizer a mesma coisa que Jesus falou nas bem-aventuranças, em seu sermão no monte, a qual ele estava querendo dizer, olha, a única forma de ultrapassar a justiça dos fariseus, de ser superior aos legalistas, é viver no Espírito. Por quê? Porque a justiça da lei só há de se cumprir naqueles que servem a Deus, se eu viver no Espírito. Para que a justiça da lei, para que a lei, alguns têm dito que a lei dos 10 mandamentos foi revogada por Cristo. Ele disse que não foi revogada. Ele não veio fazer isso. Ele veio mostrar realmente como se deveria realmente fazer a vontade de Deus, né? E ele mostrou isso em sua própria vida, não só com palavras, né? Mas também com ações. Então, a justiça da lei precisa ser cumprida em nós, né? Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja só, vamos entender bem isso. Vamos entender como é que a lei se cumpre em nós. Vamos fazer 3 paralelos. Vamos fazer um paralelo aqui
com 3 tipos de justiça. Primeiro, a dos escribas e fariseus. Jesus sempre dizia, não sejais como os hipócritas, né? E os hipócritas eram os escribas e os fariseus. No cuidado com o fermento dos escribas e fariseus, né? Dos doutores da lei, dos líderes religiosos. Pois bem, qual era a justiça deles? Era uma justiça produzida pela carne. Eles não confiaram, tropeçaram na pedra de tropeço. Eles não viviam realmente pela fé, mas queriam viver pela lei. A justiça da lei não tem condição. O homem procurando ser justificado pela lei, ele não consegue ficar apto para o reino dos céus. Por quê? Porque a lei, de certa forma, condena. A lei foi dada para mostrar o pecado e mostrar que o ser humano não é pecador e que se cale toda a boca. Então, a justiça da lei, Moisés disse que aquele que obedecesse todos os princípios da lei, por ela viveria. Mas essa justiça da lei era uma justiça dependente de Deus. Sem a dependência de Deus, o homem não consegue com que a lei venha a se cumprir nele. O povo deveria obedecer à lei, mas deveria olhar para o Cordeiro, aquele que um dia viria e morreria na cruz do Calvário, para que, confiando na justiça, confiando naquilo que Cristo fez por eles, ou viria fazer por eles, pela fé, eles obedeceriam à vontade de Deus. Então, a justiça dos escribas e fariseus não era produzida pelo Espírito de Deus. Era uma justiça produzida pela carne. É por isso que Paulo diz, olha, aqueles que dizem que não adulteram, adulteram. Vós dizeis, não adulterarás, mas vocês adulteram. Vocês dizem que não é para furtar, mas vocês furtam. Ou seja, por quê? Porque a natureza humana não consegue fazer a vontade de Deus. Por isso Paulo diz, graças a Jesus Cristo, né? Por quê? Porque Cristo veio e morreu, viveu uma vida santa, né? aqui na terra, tá certo? Para mostrar que realmente a lei de Deus pode ser guardada pelo homem, tá certo? Ele começou aonde Adão falhou, por isso que ele teve que viver e ser guiado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado, para começar aonde Adão falhou, tá certo? A gente viu na lição passada, né? E ele viveu uma vida santa, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E quando ascendeu ao céu, enviou para a terra o seu Espírito que vive em nós, para que a justiça da lei venha se cumprir em nós. Se formos no livro de Jeremias, capítulo 31, verso 31 a 33, a gente vê realmente Jeremias dizendo que o Senhor faria uma nova aliança, né? Não como aquela que foi feita no deserto, né? Mas a lei seria imprimida na mente e no coração, fazendo uma redundância, né? No caráter daqueles que crescem no Filho de Deus, tá certo? Então, a justiça dos líderes religiosos era, dos líderes religiosos, né, dos escribas e fariseus, era uma justiça produzida pela carne, tá certo? Agora vamos ver a justiça de Cristo, né? Ele viveu uma vida santa aqui na terra, andou de acordo com a vontade de Deus, ao ponto de dizer que ele guardou os mandamentos de Deus, tá certo? E até em contradição com o que muitos líderes religiosos dizem hoje, que Cristo não guardou o sábado. Olha, ele não guardou o sábado, né? Ele mesmo disse que ele guardou os mandamentos de Deus, ou seja, ele andou em conformidade com toda a lei dos 10 mandamentos e com a lei de Moisés em todos os pormenores. Ele cumpriu toda a lei, mas como ele cumpriu? Em dependência do Pai. Ele vivia no Espírito, ele mostrou realmente, ele veio realmente engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Então essa ideia aí que estão ensinando, de quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele revogou a lei, não tem apoio
na palavra de Deus. O próprio Senhor disse que ele não veio revogar, mas cumpri-la. E nós precisamos também cumpri-la. Mas como é esse cumprimento? É Cristo em vós, a esperança da glória. Os frutos do Espírito é a obediência aos mandamentos de Deus. São os mesmos 10 mandamentos. Se você olhar as 8 bem-aventuranças, você vai ver que as 4 primeiras bem-aventuranças têm a ver com amor a Deus e as 4 últimas com amor ao próximo. Não é à toa que ele disse que a lei se resumia em 2 preceitos. O amor a Deus, em 2 mandamentos, o amor a Deus e o amor ao próximo. É a obediência restrita aos 10 mandamentos, meu amado. Então, se você for no capítulo 6 do livro de Éfeso, você vai ver, capítulo 6, verso 1 e 2, você vai ver Paulo fazendo menção ao mandamento, a um dos mandamentos, dos 10 mandamentos, que é honrar o pai e a mãe. Então, a ideia de que a lei de Deus passou não tem apoio na palavra de Deus, não tem apoio nos ensinos dos apóstolos. Tá certo, meu amado? Isso são falácias de líderes religiosos hoje no século XXI para não fazerem a vontade de Deus, para dizer principalmente que o sábado passou, mas não tem apoio na palavra de Deus. Tá certo, meu amado? A lei de Deus, inclusive a lei do sábado, está em vigor, meu amado. E para que eu obedeça de acordo com a vontade de Deus, Cristo precisa estar vivendo em mim. Cristo em vós, a esperança da glória. Aí a gente viu aí a justiça de Cristo. Foi uma justiça produzida pelo Espírito de Deus, né? Ele viveu em dependência de Deus. Ele operou milagres em dependência de Deus. Ele ressuscitou em independência de Deus. Tudo que Cristo fez e viveu foi independência de Deus. Ele, embora subsistindo em forma de Deus, ele não se colocou como Deus. Ele dependeu do Pai. Tá certo, meu amado? Então, quando Cristo operava milagre, quando Cristo produzia frutos, né, de bondade, tudo que ele fez de bondade, em questão não só de palavra, mas de ação, foi em dependência do Pai. Tá certo? Como eu disse na lição passada, ninguém viveu como Jesus viveu, porque ninguém orou como Jesus orou. Então, a vida de comunhão de Cristo produziu nele, tá certo? Pelo poder de Deus, né? Tudo aquilo que ele fez, que ele operou aqui nessa terra. Aí por isso Paulo diz no capítulo 8 de Romanos, né? Para que a justiça da lei se cumpra em mim, eu preciso me submeter ao plano da salvação. Cristo precisa ser uma realidade na minha vida. E aí por isso Cristo diz, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. O sal tem com o intuito o quê? Conservar, né? Se usava o sal, e ainda se usa, por exemplo, na charque, para conservar a charque. Então o sal tem como objetivo conservar, a luz tem com o intuito lançar fora a escuridão. Então Cristo estava dizendo, vós sois luz nessa terra. Não se coloca, ele mesmo disse que não se coloca, né, um lampião embaixo do alqueiro, mas se coloca no lugar mais alto para que se ilumine todo o espaço. Mesmo assim, deve ser aqueles que andam no Espírito, né? Deve realmente se colocar em uma posição que Cristo em vós, a esperança da glória. E isso é em comunhão com Cristo, tá certo? Isso não quer dizer que não vamos passar por dificuldades. Isso não quer dizer que não vamos passar por provações como Cristo foi provado, como Cristo passou, né? Mas uma certeza nós temos, ele venceu por nós, e se ele venceu, nós também podemos vencer em Cristo Jesus, tá certo? A vitória já está certa, a vitória já está concretizada, basta eu me submeter ao plano da salvação e andar uma vida de santificação, para que ela venha se cumprir, essa vitória venha realmente
se cumprir em nós. Como Paulo mesmo disse, ele disse, não que eu já tenha, né, alcançado a vitória, mas uma coisa eu faço, eu olho para o futuro, eu sou futurista, eu olho para a glorificação, né? E no final da sua vida, ele disse, completei a carreira, guardei a fé, agora a coroa está guardada, na qual o Senhor me dará naquele dia. Que dia? Alguns têm ensinado, alguns líderes religiosos têm ensinado que a pessoa quando morre, que é cristã quando morre, já está na glória. Mas Paulo disse, naquele dia, que dia a coroa vai ser dada? Ou seja, a concretização da vida eterna, quando Cristo vir com poder e grande glória. E essa é a grande esperança do cristão, a vinda de Cristo, né? Para assim o reino da graça ser concretizado, o reino da glória ser concretizado em nossa vida. Hoje nós vivemos pela fé e fazemos parte do reino da graça, mas em breve Cristo voltará a essa terra e ele há de cumprir em nós o reino da glória, tá certo? Pois bem, meu amado, e a outra justiça, né, que praticamente já foi falada, é a nossa justiça, é uma justiça produzida, né, porque a tendência do ser humano é produzir 3 tipos de justiça. A justiça da carne, que o pendor da carne é para a morte, né, bebedeira, né, palavras vãs, né, tudo aquilo que o mundo sem Deus faz, isso aí é produzido por quem? Pela natureza pecaminosa do ser humano, tá certo? Então, a segunda é a justiça da lei, aquela que os escribas e fariseus procuraram praticar, mas não alcançaram. Por quê? Porque não foi produzida pela fé, não foi independência de Deus, tá certo? Foi uma justiça carnal, foi uma justiça da lei, mas produzida pela carne. E a terceira é a justiça que vem da fé, produzida pelo Espírito de Deus. Então, meu amado, só um jeito de sermos perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial, é se nós vivemos realmente em submissão à vontade de Deus. Aqui tem uma pergunta que diz assim, qual é o princípio de felicidade na vida cristã? A que é comparada a vida cristã? O princípio deve ser sempre o amor, né? A vida cristã é comparada ou refletida em Cristo quando ele viveu aqui na terra. Se nós realmente queremos ver realmente o caráter de Deus, basta olharmos para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus Cristo, que ele viveu uma vida santa aqui na terra, se submeteu ao Pai, e nós olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nós realmente podemos ver como é o caráter de Deus. Então Jesus diz, sede perfeito, ou seja, tenhais o mesmo caráter que Cristo teve. E como ter esse caráter? Se submetendo ao plano da salvação. Cristo em vós, a esperança da glória. O Sermão do Monte pode ser visto como uma constituição do reino de Deus. Nele encontramos os princípios básicos que regulam o reino e um mapa para a viagem de seus cidadãos. Descobrir os princípios e viver por meio deles é o desafio enfrentado pelos seguidores de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Hoje, quando a gente está em um carro, antigamente o povo pegava um mapa, né, para tentar achar qual o caminho a ser seguido. Hoje existem aplicativos, vários aplicativos para nos dirigir, né, a um rumo certo, ao objetivo ao qual nós queremos alcançar quando a gente está dentro de um carro. Mas, ou até mesmo fora dele, né? Existem aplicativos para celulares que podemos usar para chegar a um objetivo, a um determinado local ou lugar. E a Bíblia mostra
né, as bem-aventuranças como vamos dizer assim, um aplicativo, né, que vai nos guiar, meu amado, para o lugar a qual nós devemos chegar, que é a vida eterna em Cristo Jesus, que é as mansões celestiais, tá certo? Então, estudando a Bíblia, estudando as bem-aventuranças, se submetendo ao plano da salvação e à santa lei de Deus, meu amado, pela fé, a justiça de Cristo se cumpre em nós. Quando nós nos submetemos a Cristo, o Senhor e consumador da nossa fé, a lei de Deus se cumpre em nós, que não vivemos segundo a lei carnal, né? Segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então a gente viu aí, meu amado, que Cristo no Sermão do Monte, resumindo, ele não veio revogar a lei, mas ele veio mostrar, como Isaías profetizou. Quem foi que falou por boca de Isaías? O próprio Senhor Jesus. Ele falou que ele vinha engrandecer a lei e fazê-la gloriosa, colocar em uma posição de destaque, tá certo? Que Deus possa abençoar, que cada dia mais você possa entender que o objetivo de Cristo aqui nesta terra foi mostrar para nós como devemos viver realmente aqui nessa terra. Saúde e paz e até a próxima lição da Escola Sabatina, tá certo? Nesse momento eu vou terminar com uma oração. Pai querido, Pai bondoso, Pai eterno, Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, que essa lição, meu Pai querido, possa realmente produzir frutos nos corações daqueles que estão ouvindo nesse momento e estão me vendo por esse vídeo, Senhor. Possa produzir fruto também na minha vida, porque a Bíblia diz que aqueles que aguam também serão aguados. Que possamos juntos crescer em espírito, em verdade. Que possamos olhar para o Sermão do Monte. Que possamos olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E vivermos nele de acordo com a sua lei. Tá certo? Uma lei que não foi revogada em nenhum momento pelo teu Filho amado. Que Jesus possa viver cada dia mais em nosso coração e que possamos colocar em prática cada dia mais, pela fé, aquilo que o Senhor, as diretrizes a qual está escrita na sua palavra. Fica conosco, prepara-nos para teu reino, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Saúde e paz, meu.